Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia. Na primeira parte respondemos ao e-mail do nosso querido Anderson de Ribeirão Preto. A primeira parte. A segunda ele diz assim: gostaria de ouvir comentários sobre Martinho Lutero, que muitos evangélicos veneram. Gostariam dele a partir da visão espírita. Martinho Lutero foi um monge agostiniano que, como cardeal, ele se revoltou com a igreja, que no século XVI vendia indulgências, vendia para a construção da igreja de Roma, cobrava pelos seus serviços, e aquilo revoltou o monge, que era um homem direito, gostava de tudo certo, e ele se rebelou contra a Igreja Católica, e desta rebelião surgiu o protesto, que culminou com a criação do protestantismo. Como ele se rebelou naquela época contra o Papa, ele foi obrigado, o Papa escreveu uma bula, que ele tinha que se retratar em praça pública, mas Lutero rasgou esta bula em praça pública, queimou e não atendeu e criou o protestantismo. Aí vem as cogitações dos estudos que Martinho Lutero seria a reencarnação de Paulo de Tarso. E há muita lógica, porque Paulo era muito exigente, muito ortodoxo, muito que gostava das coisas muito certas, muito direito, abominou o judaísmo, divulgou o cristianismo pela Ásia Menor, onde hoje é aquela região da Turquia, Capadócia, Macedônia, Síria, toda aquela região de Antioquia e por ali, Paulo fez as suas 3 viagens, culminando com a última até Roma, onde ele é morto, onde ele é decapitado. E Martinho Lutero tinha as características de Paulo, de querer a coisa certa. Então, com muita racionalidade, nós entendemos a doutrina espírita. Algumas pessoas aventam a possibilidade de que Lutero tenha sido a reencarnação de Paulo, e eu concordo pela racionalidade, e que ele, assim como Francisco de Assis, Chico Xavier e outros, ele não queria outra coisa senão retidão, fidelidade, cristalinidade do Evangelho de Jesus. E creio que a doutrina espírita vê Lutero como homem que queria tudo muito bom, tudo muito sério, tudo muito dentro do correto e do ortodoxo. Mas, infelizmente, lamentavelmente, a sua mensagem também hoje está muito esquecida. Lamentavelmente, muitas correntes dos nossos irmãos protestantes, não estou aqui falando de igreja, não estou apontando igreja A, B ou C, porque eu respeito todas. Mas qualquer um que tenha um pouco de senso crítico e que conheça o Evangelho de Jesus, não há de concordar com muitas coisas que nós vemos por aí, e não sou eu que vou julgar absolutamente, porque como espírita eu entendo a lei de causa e efeito, e sei que quem estiver plantando alguma coisa fora da mensagem de Jesus, colherá. Porque o próprio Paulo, na sua carta aos Gálatas, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isto também colherá. Plantando na carne, colherá na carne. Plantando em espírito, colherá em espírito. Capítulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 em diante. Quem quiser lá, é só conferir. Portanto, eu acho que os protestantes o veneram realmente, mas nem sempre se lembram de seguir a sua exigência e a sua retidão. E cá para nós, sem querer fazer nenhuma crítica, nem fazer apenas um comentário, eu acho que está na hora de Lutero voltar, para dar uma arrumada na casa que ele fundou. Mas eu te agradeço muito, meu querido Anderson, da cidade de Ribeirão Preto, pelo seu e-mail. Mantenha-se em contato conosco, que nós agradecemos a sua colaboração, e pode enviar novas dúvidas. E aqui eu gostaria também de falar do e-mail de Chico Nascimento, da cidade de Itaporanga. Existe um Itaporanga aqui na Paraíba, mas não é não é Itaporanga da Paraíba, é Itaporanga de São Paulo. Ele coloca aqui o programa Abrindo a Bíblia, como traduzir a essência da caridade posta em prática nos dias atuais, em relação ao descrito nas passagens bíblicas. Olha, a caridade, a essência, a palavra caridade em hebraico,
chama Tzedaká. Tzedaká vem de Tzedek. E Tzedek, em hebraico, é justiça. Então, a caridade é uma forma de justiça. A caridade é como bem fala o nosso querido Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, que eu vou ver se eu localizo aqui para a gente conversar um pouquinho. Acho que é o capítulo 13, depois dos dons, Ele fala da hierarquia dos carismas, que é chamado como hino à caridade. Mas antes de qualquer coisa, eu queria lhe dizer que o judeu segue a tzedaká, a caridade, de uma forma um pouco diferente da que muita gente acredita. Eles acham que, você sabe que a doutrina espírita, caridade na doutrina espírita significa perdão, indulgência e perdão das ofensas, indulgência e amor àquele que nos cerca. Então, na verdade, é perdão, indulgência e tolerância para com as faltas daqueles que estão ao nosso lado. Isso é caridade. Perdoar, ser indulgente e ser tolerante. Com o outro, com o semelhante. A caridade em si, aquilo que nós falamos na chamada caridade material, é justiça, não é caridade espiritual. E essa caridade espiritual, nós devemos procurar viver, porém sabendo que a caridade material desperta o sentimento para a caridade espiritual. Porque se você conhece, fala de amor, que muita gente traduz esta carta de Paulo, que eu vou ler na última parte do nosso programa, que agora Paulo já me fez um sinal ali, que a gente não tem mais tempo, mas eu queria, na segunda parte, na terceira e última parte do nosso programa de hoje, eu vou narrar um fato presenciado por mim em Israel sobre isso e vou fechar com o conceito de caridade na visão de Paulo de Tarso, que é um doutor da lei, um rabino e alguém que conhecia muito bem deste princípio judaico-cristão, porque a caridade está tanto no judaísmo como no cristianismo e, sobretudo, no espiritismo, porque Kardec lançou aquela famosa frase que todos nós conhecemos: fora da caridade não há salvação. Não saia daí, nós voltamos num minuto.